Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 2. Atentem para a leitura dos primeiros versículos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rir-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Meus irmãos, esse salmo vai tratar do estabelecimento de Davi sobre o seu trono, não obstante a oposição feita pelos seus inimigos. Mas ele também é especialmente um salmo messiânico, que é exatamente esse enfoque que queremos dar hoje aqui. Neste salmo, o foco está nas nações ímpias que rejeitam o governo do Senhor. E a única solução para a situação das nações é aceitarem o governo do Messias escolhido de Deus. E então conhecerão a bem-aventurança da confiança nele. Então o Salmo mostra, em primeiro lugar, as nações rebeldes em oposição a Deus, do versículo 1 ao 3. Mostra a rebelião das nações contra o Deus e o seu ungido, que é Jesus Cristo. Desconsideram e abandonam a Deus, o desprezam. Enquanto os piedosos meditam na palavra, no Salmo 1, os governantes ímpios das nações gentílicas meditam em como conspirar contra o Senhor. Portanto, o antagonismo demonstrado aqui não é só contra o Senhor, Deus, mas também contra o seu escolhido, Jesus Cristo ungido. O que esses reis e governantes não compreendem é que seus planos são sem efeito aos olhos de Deus. Quando tomam sua posição e se reúnem para fazer uma declaração de sua independência, como diz o texto, verso 3, quebremos suas cadeias, dizem ainda, arrojemos suas algemas, ou seja, rejeita o governo e a orientação do Senhor para a sua nação. Em sua arrogância, declaram sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores dos seus próprios destinos. Uma oposição clara ao Evangelho, uma atitude irracional e inútil da parte deles. Resumidamente, irmãos, as nações se opõem a Deus e a Jesus Cristo e não querem nada com o Evangelho. Inclusive, alguns perseguem aos que seguem o Evangelho. O Salmo também mostra, em segundo lugar, o governo soberano de Deus, verso 4. Rir-se aquele que habita nos céus, ou seja, em contraste com a rebelião contra o Senhor, descrita nos versículos iniciais, o Senhor é capaz de visualizar a trama dos homens de seu trono celestial. Então o Senhor zomba deles, diz o verso 4, porque eles acham que têm o controle de todas as coisas e por isso desprezam o Senhor, mas são surpreendidos pelo Senhor, que frustra os seus desígnios. Nada foge ao controle do nosso Senhor. Ele está observando tudo o que os homens estão fazendo. E quando extrapolam a medida, Deus intervém. Veja o Salmo 37, 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham reto o caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. O Salmo mostra ainda, em terceiro lugar, o próprio Deus designando o rei messiânico para juízo das nações rebeldes, o próprio Jesus. Está lá nos versos de 6 a 9. Deus dá a Jesus o poder de corrigir as nações para conduzi-las de volta a ele. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, verso 6. O próprio Messias reconhece esse decreto sobre si. Ele afirma: proclamarei o decreto do Senhor. Verso 5. Sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, o Senhor está falando às nações e confundindo as nações com seu juízo. Talvez nesse nosso tempo, através da pandemia. Os reis rebeldes descritos nos 3 primeiros versos descobrirão que seu cetro não é apenas um bastão simbólico,
mas um cetro de ferro que é capaz de fazê-los em pedaços. Com vara de ferro as regerás e a despedaçarás como vaso de oleiro, verso 9. Ou seja, aqueles que se rebelam contra Deus e Jesus Cristo sofrerão o juízo da parte do Senhor. Mas não obstante a isso, irmãos, a correção do Senhor visa a reconciliação com Ele. O governo do Messias é aquele que assegura que as nações se tornarão sua herança e sua possessão até os confins da terra. Verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O Senhor tem um propósito resoluto de exaltar o seu próprio Filho e o reinado final desse Filho sobre todas as nações. Jesus é exaltado à destra do Pai, e todo o poder, tanto no céu quanto no céu como na terra, está nas suas mãos, como está em Atos 2 e também em Mateus 28. E por fim o Salmo mostra, em quarto lugar, o Senhor advertindo e chamando as nações ao arrependimento. Então, um chamado soberano de dirigir os governantes. Ele só podem achar bênção para si e seus súditos quando se submeterem a Cristo. A verdadeira sabedoria digna de reis, juízes e governantes em geral se acha em obedecer a Cristo. O Evangelho é uma escola para aqueles que querem aprender a governar e julgar justamente e bem. Eles poderão considerar os princípios do Evangelho, o modelo do Evangelho e o espírito do Evangelho. O chamado que lhes é dirigido é para que sirvam ao Senhor com temor e se regozijem com tremor. Reconheça ao Senhor, considere ao Senhor, busque ao Senhor, sirva ao Senhor, alegrem-se no Senhor, porque bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Além do mais, tem de beijar o Filho, para que não se ire contra eles e destrua o seu caminho, pois sua ira pode inflamar-se num instante. O beijar o Filho aqui é simbólico. Pode significar reconciliar-se com ele, ter-lhe afeição, amá-lo, tê-lo como amigo, ser fiel a ele. Portanto, as nações e nós devemos procurar agradar ao Senhor Jesus para que os nossos caminhos não sejam frustrados. Bem-aventurados são os que nele se refugiam, versículo 12. Bem-aventurados são aqueles que o buscam, são chamados a realizar um ato de homenagem diante do Rei, ungido do Senhor, para que a sua ira não se inflame contra eles e sejam destruídos. Todos quanto buscam refúgio no Senhor acharão verdadeira bênção e satisfação nele. Jesus é o ungido do Senhor, é o único refúgio e protetor na tormenta da ira de Deus, como está em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós não podemos esperar que Deus se reconcilie conosco ou se alegre em nós, senão por meio de Cristo, o ungido do Senhor, que é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. Na nossa conclusão, irmãos, o Salmo 2, nós podemos ver o quadro do rei messiânico, que ora governa o mundo e que se destina a governar até que subjugue todos os demais governantes e liberte o reino para o Pai. Esse salmo, obviamente, não trata especificamente sobre o tempo que estamos passando agora de coronavírus, mas mostra-nos o que acontece em todas as épocas em que as nações se levantam contra Deus e Jesus Cristo. Mostra primeiro que Deus, na sua soberania, não perdeu nem perde o controle dos acontecimentos. Mostra-nos que Deus implanta seu juízo sobre as nações rebeldes e mostra-nos que Deus oferece graciosamente seu perdão em Cristo Jesus para as nações que sinceramente se arrependerem dos seus pecados. Irmãos, é bom lembrar que essa advertência da palavra de Deus às nações serve também para nós individualmente, porque aquele que rejeita a Deus perecerá. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Salmo 73, 27. Estamos em tempos de reconciliação com Deus, devemos fazê-lo. O que devemos fazer mais, irmãos, nesses dias? É intensificar nossas orações em favor das nações,
para que se arrependam diante do Senhor e sejam libertas do juízo de Deus. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.